Muito bem, nessa aula de agora nós vamos falar de catálogo de dados do Glue. Nós acabamos de subir os dados para o bucket de dados raw e agora nós vamos entender o que é um catálogo de dados no Glue, tá? O que eu fiz, eu já estou com a documentação aberta. Você não pode esquecer que esse link vai estar na descrição da aula, tá? Mas o que é um catálogo de dados do Glue? Eu vou ler rapidamente o que ele fala e aí eu explico com as minhas palavras o que significa isso, tá? Ele fala que o AWS Glue Catalog contém referências a dados que são usados como fontes e destinos dos seus trabalhos de extração, né? Para criar um data warehouse e um data lake é necessário catalogar esses dados. O que é catalogar os dados, né? Quando a gente subiu aqueles arquivos lá para o bucket, você percebeu, na verdade, que tem ali uma pasta principal que eu chamei de dataset e ali mais 6 pastas, cada pasta com seu devido arquivo. Arquivo de cliente, arquivo de vendas, arquivo de departamento, categorias e por aí vai. Para facilitar um projeto de dados, é importante que você tenha um catálogo de dados. Esse catálogo de dados ele vai armazenar o que nós chamamos de metadados daqueles objetos, né? O que são metadados? Imagina que você tem uma tabela. Aquela tabela tem colunas, aquela tabela tem um tipo de dado para aquela coluna e é importante que você identifique os metadados. Então, os metadados de uma tabela não são os dados em si, são as informações referentes àquela tabela. Quando a gente criar o nosso catálogo do Glue aqui e fizer nosso primeiro crawl, você vai entender o que de fato é um catálogo de dados. Mas aí, ele fala que você vai usar aqui tanto como fonte e destino dos dados. Então, aqui tem um gráfico, um pequeno desenho, um fluxo que mostra um pouco disso. Imagina que a gente tem as fontes de dados, que pode ser um S3, pode ser um banco de dados RDS, um Redshift, um Dynamo, ou qualquer outra fonte de dados que você consiga conectar com o Drive JDBC. O que a gente costuma fazer? O nosso caso aqui o nosso dado está no S3, nós criamos um bucket, né? E o que a gente costuma fazer para trabalhar com o catálogo de dados do Glue? Nós criamos um crawler, que é uma espécie de rastreador, digamos assim, né? Esse crawler, nós dizemos para esse crawler onde ele vai se conectar, qual é a fonte do dado, ou eu digo para ele assim, crawler, eu quero que você leia os dados do bucket X. O crawler vai lá, vai identificar os dados do bucket X e vai escrever num banco de dados do Glue quais são os metadados daquele arquivo que ele leu. Então ele vai olhar aquele arquivo, ele vai verificar quantas colunas tem aquele arquivo, se aquela coluna é do tipo de dado texto, é do tipo de dado numérico, é do tipo de dado booleano. Então ele vai rastrear esse objeto que está lá no teu bucket ou num banco de dados, vai identificar as características desse arquivo, desse objeto, e vai catalogar essas características em um banco de dados que você vai ter dentro do teu catálogo do Glue. Então, no final do dia é isso. Você vai ler os arquivos que estão em uma determinada origem, vai identificar com o crawler quais são as características desse arquivo e vai registrar essas características dentro de um catálogo do Glue. Para que isso? Para facilitar todo o tratamento de dados que você vai ter e o consumo de dados que você vai ter a partir daqui, tá? Então, o que é um catálogo do Glue? São as informações dos dados que você tem para trabalhar. Essas informações dos dados, elas são chamadas de metadados. Então, a gente costuma dizer que você vai catalogar os objetos que você tem e esse catalogar é identificar quais são as características daquele objeto. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente começar a trabalhar
com o catálogo de dados, que é o que a gente vai fazer a partir da próxima aula, e eu já te espero lá.